E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje vamos fazer o nosso podcast do Brasileirão. Primeiramente, galera, eu queria pedir desculpas. Na sexta-feira eu não consegui gravar o podcast, estava muito corrido no trampo e ia comentar aí o fechamento da 31ª rodada, que o Flamengo venceu o clássico contra o Botafogo. Já foi a partida, mas só para falar rapidinho, uma partida quente, hein? Uma partida muito quente, tecnicamente um pouco ruim, mas sobrou nervos à flor da pele. Acho que isso que, lógico que algumas brigas ali são desnecessárias, principalmente aquelas que a gente viu na torcida, mas eu acho que no clássico a gente gosta de ver isso, né? Muita entrega, muito coração, e o Botafogo, apesar de tecnicamente limitado, se a gente comparar com o Flamengo, entregou muito disso, né? Muito da garra, muita vontade, né? Disputando todas as bolas com muita intensidade, né? Motivo de reclamação até pelo próprio Jorge Jesus, disse que, como é que ele falou? Caçar o homem, caça o homem, né? Cara, Jorge Jesus, ele tem todo o direito de falar o que ele quer, mas ele está acostumado com o futebol europeu, né? Um futebol um pouco mais de fair play, né? Um pouco, não digo um pouco mais político, educado, mas é um futebol onde ele não estava muito acostumado a ver esse tipo de coisa. E ele vem para o Brasil num continente onde ele vê esse tipo de rivalidade, ele não está acostumado. Por isso que ele fala esse tipo de coisa, para algumas pessoas até, de certa forma, uma bobagem, mas ele tem que entender que é um clássico, né? Se ele, de repente, vai para a Argentina e, e é técnico do River, do Boca, do Independente, ele vai ver a mesma coisa se ele for para o Uruguai. Então ele é, é, não está muito acostumado e eu acho que ficou aí um pouco ressentido com tudo que aconteceu na partida. Né? O Alberto Valentim, o técnico do Botafogo, até ironizou o Jorge Jesus, mas é vida que segue. Fato é que o Flamengo venceu no final da partida, mais 3 pontos para conta, né? O torcedor palmeirense naquela época, naquela rodada, torcia muito por um tropeço do Flamengo, porque o Palmeiras queria encurtar a distância, venceu um Vasco num jogo que eu comentei aí, recheado de polêmicas, né? Mas venceu, uma partida muito difícil, mostra que além de estar bem tecnicamente, mentalmente é um time que está muito forte, muito preparado, né? Outro destaque da rodada, o Inter perder do Ceará por 2-0, gerou muita repercussão negativa com os torcedores. O São Paulo, então, nem se fala, perdeu do Fluminense de 2-0 e o Grêmio se saiu bem também, 2-1 para cima do CSA, né, tomou a posição do São Paulo e parece que não sai mais agora do G4. Falar agora de 32ª rodada, que foi uma rodada muito quente, tá? Foi uma rodada que colocou o Flamengo numa condição extremamente favorável, tá? Mas uma condição muito bacana, muito confortável. O Flamengo pode ser campeão já na próxima rodada. Então é só isso, isso fala por si só, né? Torcida no final do jogo já começou a gritar é campeão. Vamos falar rapidinho exatamente desse Flamengo, venceu por 3-1 o Bahia, a partida em que o Bahia sai na frente com gol contra do Willian Arão, mas o Flamengo soube buscar, mostra que o Gabigol não é só artilheiro, né? Ele sabe ser um, um bom jogador de assistência também, né? Ele cometia alguns erros, quem tem muita qualidade para fazer esse tipo de coisa é o Bruno Henrique, além dos gols, ele também consegue colocar os seus companheiros numa situação de gol muito boa e dessa vez o Gabigol mostra que não é só o artilheiro, também sabe servir os companheiros. E aí teve gol do Renier, teve gol do Bruno Henrique. E o Gabigol fez o seu próprio gol numa cobrança de falta que a bola bateu na trave e ela cai direto no pé do Gabigol. Ele bate de primeira. Então só não tem o que falar, cara. As coisas estão acontecendo para o Flamengo de uma forma muito mágica, a gente pode dizer assim, né? De uma forma muito positiva. Eles não só jogam bem, eles se posicionam muito bem e as coisas estão acontecendo de uma forma muito bacana. E mais uma vez eu repito, pode ser campeão já no próximo final de semana e tem que curtir, cara, tem que aproveitar. O Flamengo está fazendo a sua lição de casa, né? No momento em que mais oscilou no campeonato, mais oscilou não, mais oscilou depois dessa fase muito boa que foi logo após a classificação para a final da Libertadores.
O Flamengo soube manter os nervos no lugar, soube administrar esse momento de pura euforia, né? Porque a arquibancada era uma alegria só. Dentro de campo tinha que segurar, né? Tem que segurar o ânimo, né? Tem que dar uma e tentar dar uma equilibrada, porque é muito fácil perder a cabeça. E uns, pelo menos 2 jogos, eu pelo menos, minha opinião é que o Flamengo perdeu um pouco a cabeça, né? Tava com a cabeça na Libertadores, vivendo aquele curtindo aquela goleada, né? Não é só a classificação para a final, foi uma goleada de muito respeito. Então era um time que estava vivendo um ambiente de pura euforia, de muita festa e teve alguns tropeços, mas soube lidar com isso e soube sempre pontuar, nunca perder e tá aí numa situação absolutamente incontestável, podendo ser campeão, né, na próxima rodada, o que vai justificar não só um grande investimento que foi muito bem feito, mas também um excelente trabalho do Jorge Jesus. Planejamento, mais uma vez fica a minha crítica. Não vou falar que o Flamengo é premiado pelo planejamento, porque não foi. O Flamengo apostou no Abel Braga no começo do ano. Planejamento sim em relação aos investimentos. É um time que vem investindo muito bem ao longo dos últimos anos. E diferentemente do Palmeiras, o Flamengo gastou muito dinheiro, mas gastou dinheiro com contratações efetivas, né? Jogadores que estão entrando em campo e estão sendo decisivos. O Palmeiras não. O Palmeiras gasta muito dinheiro e parece que gasta muito, investe muita grana para tirar os jogadores importantes dos seus principais rivais, dos seus principais concorrentes. E muitos deles a gente nem vê essa temporada, já nem estão mais no Palmeiras. Jogadores, inclusive, contratados este ano, já não estão mais jogando pelo Palmeiras. Então, em relação ao planejamento de contratação, o Flamengo foi muito bem esse ano, é, super badalado e vem justificando, cara. É um momento, é, eu acho que importante no nosso futebol. Eu acho que tem que manter os pés nos lugares, né? Manter os pés no chão, porque tem gente aí falando muita coisa. Nossa, eu nunca vi um time jogar como o Flamengo. E o Mano Menezes falou mesmo, né? Teve um programa aí do Sport TV e o Mano Menezes falou: cara, você tem que tomar um cuidado para falar isso, né, para o torcedor, porque o futebol não começou ontem, não começou hoje. O futebol tá aí, ó, há muito tempo. Então toma cuidado com esse tipo de coisa. É claro que a gente tem que enaltecer. Eu acho que é claro que tem que isso tem que ser evidenciado, isso tem que ser falado, porque é algo diferente, cara, é algo muito bacana, é algo que há muito tempo a gente não vê no futebol brasileiro, né? Eu vejo muito comentarista que viveu é, é, lá nos anos 80, nos anos 90, falando que esse Flamengo recupera a cara do futebol brasileiro. Eu também acho que precisa tomar um certo cuidado, né? O futebol ele evoluiu e principalmente falando em Brasil, o futebol mudou muito, né? Mudou muito, não não só na questão do que é jogado em campo, mas principalmente em relação às transferências para a Europa, né? O Brasil virou uma grande, peço perdão da palavra para quem se ofender, mas o Brasil se tornou uma grande fonte de matéria-prima para o futebol europeu, né? Nos últimos, né, 10, 20 anos, isso já de muito tempo, não é? Isso mais de 20 anos, né? Não estou falando aí porque é, é, pegando aí a era do Ronaldinho Gaúcho, do Ronaldo Fenômeno. Então teve essa fase e isso se mantém até hoje, né? O Rodrigo, destaque do Real Madrid, fez 3 gols na Champions, né? Para quem não viu, cara, pô, 18 anos, saiu do Santos, vai para um Real Madrid cheio de personalidade, fazer 3 gols numa Champions League, não é para qualquer um. Fora, se eu não me engano, teve assistência também. Então é impressionante. Assim, o Brasil era e ainda é até hoje um grande celeiro, né, uma grande fonte de matéria-prima para o futebol europeu. Então, eu acho que tudo que aconteceu no futebol brasileiro foi consequência, né, da evolução do futebol como um todo, do esporte como um todo. Porque o Brasil, obviamente, não tem condição de competir financeiramente. Os jogadores, a maioria esmagadora de jogadores vem de condições extremamente humildes. Então você ir para a Europa é uma mudança de vida, mas uma mudança de vida
é brutal. Ele precisa garantir o futuro da família. Então isso vai acontecer, isso é inevitável, diferente, né, da época dos anos 80 aí que todo mundo enaltece, vem fazendo comparações até com o time do Flamengo dos anos 80, né, da época do Zico, do Júnior, que jogavam um futebol absolutamente absurdo, não tem como, é incontestável isso, mas naquela época era muito mais fácil segurar um jogador no Brasil do que é hoje, né? As cifras que o mercado europeu paga, tudo bem que na época também era um absurdo, mas hoje é ainda mais, cara. Você pega a própria transação do Neymar, né, do Barcelona para o Paris Saint-Germain. É algo absolutamente estratosférico, né? A própria compra do Rodrigo foi algo extremamente absurdo. Era algo que não tem como. Era e ainda é. É algo que nenhum time do Brasil consegue equiparar, sabe? Nem no mínimo, conseguir no mínimo nivelar. Não, a gente vai pagar um pouco menos, mas vai ter você vai ganhar com marketing aqui, o marketing ali, você não vai precisar pagar moradia, não tem como equiparar, cara. Você nunca mais vai pagar sua comida, você vai no restaurante que você quer, não tem como. Não tem como equiparar, é algo absolutamente absurdo e o futebol mudou exatamente por causa disso. Então, eu acho que a gente precisa tomar cuidado, né, quando a gente fala que o futebol brasileiro acabou, o futebol brasileiro morreu, nossa, esse time do Flamengo, eu nunca vi um time jogar como esse time do Flamengo vem jogando, é algo mágico, é algo absurdo, é algo realmente absurdo, mas é, é, retomo aqui as palavras do Mano Menezes, cuidado, porque o futebol não começou hoje, o futebol não começou ontem, eu não lembro exatamente as palavras dele, mas foi algo parecido, né? E o futebol, principalmente o futebol brasileiro, mudou muito, muito por conta dessa desse desse poder financeiro do mercado europeu. Claro que, mais uma vez, eu vou deixar aqui: a gente precisa enaltecer, a gente precisa engrandecer e a gente precisa falar sobre isso, porque o Flamengo conseguiu acertar no alvo, né? Eu não sei, eu espero que isso continue, mas eu tenho minhas dúvidas se essa fase fantástica do Flamengo vai perdurar no ano que vem, porque não é só jogar um futebol, o momento é muito bom e as coisas acontecem de uma forma, de certa forma, até inacreditável, né? Que eu comentei o próprio gol do Gabigol. A bola bate na trave e cai no pé dele. Então não é só uma questão de estar jogando bem, eles jogam, fazem por merecer a campanha, mas sempre tem uma outra partida, e eu não estou falando nem de arbitragem, porque sempre tem as pessoas que comentam que a arbitragem está favorecendo. Isso todo ano acontece. Todo ano acontece. O ano passado que o Palmeiras foi campeão, a arbitragem favorecendo o Palmeiras. Antes disso, o Corinthians, a arbitragem está favorecendo o Corinthians. Então, todo campeão, todo time que lidera a tabela e é campeão brasileiro, sempre rola esse bafafá de que a arbitragem está favorecendo. Eu não vou entrar nem nesse mérito. O que eu estou falando é que as coisas vêm acontecendo de uma maneira extremamente favorável. A onda tá a favor, os ventos estão a favor do Flamengo e eles estão aproveitando. Não é só estar jogando bem. Algumas coisas acontecem a favor e eles aproveitam, né? Muita gente tem isso, vive um bom momento e não sabe aproveitar. E o Flamengo aproveita de uma forma. E eu falei, minha preocupação maior é isso não se perdurar. Espero que consigam manter pelo menos a base desse time, né? Principalmente o Jorge Jesus, porque eu acho que agora o pensamento tem que ser esse, é a sequência, porque o título é consequência. Eu acho que não tem como mais o Flamengo perder esse título. Se não for na próxima rodada, isso vai acontecer de uma forma extremamente natural, mas tem que pensar na Libertadores, óbvio, mas o planejamento para o ano que vem não pode ser esquecido. O Flamengo precisa tentar dar sequência para essa para esse futebol que o Jorge Jesus colocou em campo, né? Se o Jorge Jesus se manter, pelo menos a gente tem a perspectiva de que algo positivo vai se manter. Claro que muda o ano, a maré de sorte, os ventos a favores podem virar, mas jogando o futebol que o Flamengo joga, tentando mantendo essa estrutura tática, mesmo se tiver uma fase de azar, por exemplo, é, 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 o Flamengo vai saber lidar com isso, pelo menos porque vai colocar principalmente a sua qualidade técnica em campo. E aí não tem sorte ou azar. Quando
se tem qualidade técnica, o que prevalece é justamente o futebol jogado. E o Flamengo consegue mostrar isso e torcida, obviamente, muito contente e, repito, já com gritos de campeão ao final da partida. E minha opinião sincera, eu acho que não tem como mais tirar esse título do Flamengo. Falei algumas rodadas atrás. Pintou o campeão, era cedo, agora já não é mais cedo. Agora é consequência de um bom trabalho. Então o Flamengo vem muito bem e pode ser campeão, e se for campeão, com todas as honras, obviamente, né? Com todos os méritos, será campeão brasileiro. Falar agora de Palmeiras, o vice-colocado que tropeçou, fez um jogo contra o Corinthians no sábado, então o Flamengo sabia que se vencesse abriria 10 pontos para o vice-líder. O Palmeiras tinha um clássico, jogou o clássico paulista contra o Corinthians, uma partida que o Palmeiras teve a chance de sair na frente, perdeu um pênalti defendido pelo Walter, o goleiro do Corinthians, o Gustavo Scarpa cobrou, perdeu o pênalti, depois se lamentou muito. O Corinthians no final, o resultado foi acontecer no final da partida. O Corinthians no final do jogo ele faz 1-0, um gol do Michel, um golaço, absolutamente aquele típico gol que joga um balde de água fria no time adversário, porque o jogo já estava nos acréscimos e o Michel faz um gol indefensável, um chute na trave, um chute na trave não, um chute no ângulo, dos mais absurdos, né? Assim, que momento, né? Que ângulo que ele achou para fazer esse gol, e o Palmeiras no minuto seguinte consegue encontrar forças para empatar a partida com o Bruno Henrique. Então a bola sobrou para ele, ele encheu o pé. Antes disso, o Palmeiras já teve algumas chances, né? Os centroavantes do Palmeiras perderam chances. Teve bola na trave, o Bruno Henrique antes do gol, alguns minutos antes do gol também, se eu não me engano, teve uma bola na trave do Bruno Henrique. E o Palmeiras perdeu chances atrás de chances e o Corinthians puniu, né? Era o cenário, isso vinha se desenhando, né? Algumas partidas entre Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, quando é na casa do Corinthians, isso já aconteceu mais de uma vez. Palmeiras que vai para cima, que cria, o Corinthians que só se defende e vence no contra-ataque. Então era algo que já se desenhava, tá? O Corinthians obviamente não estava só jogando no contra-ataque, mas era até pelo crescimento do Palmeiras no final da partida, era algo que se desenhava. E o Palmeiras precisava tomar com isso, e acabou, lógico que o Michel foi muito feliz, mas acabou cedendo espaço e eles souberam punir. E aí o Palmeiras, felizmente, porque o torcedor palmeirense toma um banho de água fria e começa a ficar na bronca. Já ficou na bronca porque o gol não saía, né? E aí toma o gol, consegue o empate que o torcedor obviamente vai ficar ressentido. O torcedor palmeirense vai ficar na bronca, principalmente com o Mano Menezes que já treinou o Corinthians. Corinthians que teve a troca recente de técnico. Então fica aí, vai ficar ressentido, vai falar um monte, né? Vai reclamar, vai criticar os jogadores, vai criticar, não, já está criticando, né? O Mano Menezes, vai pedir a volta do Valdívia, vai criticar o Alexandre Matos pelas contratações que fez. Cadê um centroavante de qualidade? Porque aí se machuca o Luiz Adriano. E aí o Davidson e o Borja, por exemplo, nessa partida não deram conta do recado. Então, Alexandre Matos também entra na mira da torcida também e fica nesse ciclo, né? E o Palmeiras, a campanha do Palmeiras, eu acho que o torcedor palmeirense tem todo o direito de reclamar do time do Palmeiras que mais uma vez, em mais um clássico contra o Corinthians, não consegue sair com a vitória. Mais uma vez, o torcedor já está sem paciência com esses constantes resultados negativos jogando contra o Corinthians. Isso eu acho que a torcida tem todo o direito de reclamar, de cobrar garra, de cobrar entrega, tem que reclamar mesmo, porque clássico tem que ser vencido, né? O torcedor palmeirense sabe que o título já está distante e que provavelmente não vai acontecer. E a compensação seria uma vitória convincente para cima do seu maior rival, e isso não aconteceu. Então, além do título, vai ficar na bronca por ter empatado esse jogo contra o Corinthians. E se prepara, que vai ter protesto. Apesar da campanha do Palmeiras, vai ter protesto, vai ter reclamação no final do ano, mais uma vez. E
Isso eu acho que o torcedor tem todo o direito de reclamar e de cobrar. O que o torcedor não tem o direito, eu acho que o torcedor tem que ter cabeça no lugar é, 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 é criticar o Palmeiras porque esse título não veio. Porque a campanha do Palmeiras é absolutamente repreensível. É uma campanha absurda que o Palmeiras faz também. O Palmeiras faz uma campanha para ser campeão brasileiro. Se fosse no ano passado, no ano que o Corinthians foi campeão, o Palmeiras teria sido campeão com essa campanha. Então, acho que o torcedor tem que manter a cabeça no lugar. O Palmeiras faz uma campanha sim para ser campeão brasileiro, sim. O grande problema é que o Flamengo faz um campeonato absolutamente, mas absolutamente mesmo, fora da curva. É algo absurdo que o Flamengo vem fazer. Já falei e vou continuar repetindo. É algo absurdo que o Flamengo faz esse ano. E o Palmeiras faz uma campanha digna de campeão brasileiro. Então, é, critica, quer criticar, mais um clássico, o famoso pipoqueiro, que não sei o que. Isso tem direito, reclame mesmo, precisa protestar. O Palmeiras precisa mostrar mais entrega quando joga clássicos, principalmente contra o Corinthians. Né? O que o Palmeiras faz com o São Paulo, ele não faz nem metade quando joga contra o Corinthians. Né? E falta disso, falta essa garra, essa entrega, essa vontade de vencer, ser decisivo, e esse time não consegue ser decisivo já há algum tempo jogando contra o Corinthians. Talvez o principal carrasco do Palmeiras dos últimos meses aí, até anos, seja o Corinthians, porque o Palmeiras não consegue. O Palmeiras sente a pressão, o nervosismo, perde chance atrás de chance e toma um gol. E foi isso que aconteceu nessa partida mais uma vez. Então, nisso, a torcida tem o direito de reclamar. Agora, reclamar da campanha, cara, não tem o que reclamar. Faz uma campanha impecável. O trabalho do Mano Menezes, por mais que seja inconstante dentro de campo, é um trabalho que tem que ser aplaudido, porque vem conseguindo fazer uma campanha absolutamente incrível, na minha opinião, em termos de números. Então, é, vamos ter uma cabeça, tem que criticar o que tem que ser criticado, sim, mas em relação à campanha, eu acho que faz uma campanha extremamente louvável o Palmeiras é, nessa caça ao Flamengo que deve acabar em uma ou duas rodadas no máximo, na minha opinião. Em relação ao Corinthians, que momento do Corinthians, né? Que memória, que memória, que momento, Corinthians que passou aí por momentos de crise, né, quando o Fábio Carille saiu, e eu falei aqui, e estou queimando a minha língua, e eu acho que eu vou queimar a minha língua, e isso é muito bom, e sempre eu vou falar aqui, tem gente que fica bravo quando erra, né? Tem comentarista que fica nervoso, que não sei o que. Cara, você tem que ficar feliz, porque o futebol ele é dinâmico, e quando você erra, mostra que os times mudam, né? Você faz uma avaliação baseada em momentos. Tá? E quando você olha o momento e fala, as coisas podem mudar. De dia para noite o ânimo pode mudar. Então não tem que ficar bravo porque as coisas não acontecem. Cara, tem que ficar feliz porque mostra que o time mudou e mudou para melhor. Principalmente quando a gente faz uma avaliação negativa, como foi no caso do Corinthians. A gente tem que ficar feliz. A gente não tem que ficar feliz quando a gente acha que um time vai e aí não vai, como é o caso do São Paulo, né? Agora vai, agora acho que vai, aí de repente cai de rendimento, né? Nesse caso a gente não tem que ficar feliz, mas no caso do Corinthians, que você faz uma previsão negativa baseada no momento, tá mudando de treinador, o treinador que foi super campeão com o time, cara, o que vai acontecer? Queda livre, né? Essa é a perspectiva que você pode fazer. E a gente não vem vendo isso no Corinthians, né? Uma mudança de postura muito legal, uma resposta interessante, né, sob o comando do Diego Coelho, e eu acho que é legal isso, né, dos jogadores estarem fechados com o Coelho, estarem focados nessa classificação para a Libertadores, para entregar para o Thiago Nunes um time com uma vaga na Libertadores. Eu acho que isso é muito importante, né, porque o Thiago Nunes já falou o sonho dele é conquistar a América, de repente pega um time que não está na Libertadores, bate aquele desânimo natural, né? Pô, tava no Atlético, o time tá bem, tá numa sequência muito boa, eu ia disputar a Libertadores, agora vem para um time que gigante, obviamente, com uma história muito rica, mas que não tá na Libertadores. Eu vou ter que remar tudo de novo.
E aí não, se o Corinthians entrega, nem que seja na pré-Libertadores, aquilo que a gente chama de pré-Libertadores, nem que seja na pré-Libertadores, já é algo muito positivo para entregar pro Thiago Nunes. Eu vou pedir de novo, acho que eu falei Fernando Diniz, né? No último podcast eu falei Fernando Diniz também. Vou continuar pedindo desculpas. A minha cabeça tá travada, né? Eu tô ficando, perdão da palavra, eu tô ficando puto, porque eu penso em Thiago Nunes e falo Fernando Diniz. Eu não sei por que cargas d'água tá um nó na cabeça, mas eu vou pedir desculpas mais uma vez. Eu acho que eu acabei de falar Fernando Diniz, tá? É o Thiago Nunes, que já foi anunciado aí em definitivo pelo Corinthians. Assinou com o Corinthians. Mas eu acho que é legal isso, o que o Corinthians vem fazendo, parece que eles fecharam mesmo. Então, vamos fechar com o Coelho, vamos fazer o que o cara tá pedindo, vamos entregar o máximo, vamos se doar ao máximo para conseguir essa vaga e conseguir entregar um time na Libertadores para o Thiago Nunes. O Corinthians está em oitavo, mas tem na frente o Internacional que está oscilando, né? Tá vivendo uma fase semelhante ao Corinthians. Talvez o Corinthians esteja no crescimento agora melhor que o do Internacional, crescimento de rendimento, de moral, tá? Então pode pleitear essa vaga do Internacional, mas se ficar em oitavo, se terminar em oitavo mesmo, é, é, tem que torcer para o Flamengo. Ainda não tem nada perdido, tá? Tem que torcer para o Flamengo, porque se o Flamengo for campeão, o Corinthians ganha mais uma vaga. O oitavo colocado ganha uma vaga na Libertadores. Então, sétimo, oitavo, independentemente, tem que brigar, cara. O oitavo não é bom, mas tem uma chance, mas tem que brigar e tem condições. Tá empatado com o Internacional em pontuação. Então tem condições de entrar nesse G7. G7 porque o Atlético Paranaense está lá no meio do bolo, mas o Atlético já está classificado. Então o Corinthians tem condições sim pelo que a gente vem vendo em campo. Se não um primor tecnicamente, muita entrega, né? Muita vontade. E isso que eu acho que é legal de ver. Se tá faltando técnica, se não deu tempo de colocar um esquema tático de jogo em campo, cara, mostra a entrega, mostra a vontade, que era isso que a gente não via no Corinthians. Jogadores apáticos, desanimados, tava faltando isso pro Corinthians. Então, é, que bom que isso está acontecendo. Que bom que essa mudança está acontecendo e eu acho nesse momento agora que a classificação para a Libertadores, né, para esse time do Corinthians é totalmente possível. Difícil, tem que brigar muito ainda, vai ser disputado até o final do campeonato, mas eu acho que é possível sim, tá? Porque não pelo futebol que vem jogando, mas pela mudança de postura. E eu acho que isso é a coisa mais importante, é a postura, é aquilo que você mostra em campo, é a atitude que você mostra dentro de campo. E o Corinthians vem mostrando muita atitude e eu acho que tem condições totais de se classificar. Falar rapidinho de Thiago Nunes. Thiago Nunes assinou aí, fizeram um teatrinho, né? Falei aqui da última vez, o Corinthians e o Thiago Nunes fizeram um teatrinho. Não falei com o treinador, não falei com o Corinthians, e aí dá 2, 3 dias os caras anunciam na rede social, né? Fizeram todo um teatrinho para para pagar de bom moço, de fair play, de boa vizinhança, porque o Atlético reclamou, e aí os caras assinam, né? Os caras nem disfarçam. Então, é aquelas coisas do futebol. Não tem nada, não tô criticando o Thiago Nunes, não. Falei, o Thiago Nunes não deve nada para ninguém. Porque, mais uma vez, eu ressalto, na hora que o dirigente tem que mandar o treinador embora, eles não pensam duas vezes, né? Que o cara tem família, que o cara tem dignidade, que ele vai ficar desempregado, os caras não pensam nisso. Então o Thiago Nunes não teve nada para ninguém. Mas não precisa fazer esse teatrinho, né? Fala a verdade, cara. Não, tô saindo, tô buscando novos desafios e eu vou pro Corinthians mesmo. Faz parte, é minha opção. Eu quero trabalhar lá. Então, cara, não tem como deixar todo mundo feliz. Mas faz parte, isso faz parte do jogo. Isso faz parte do futebol. E tô seguindo a minha vida. Então, um teatrinho desnecessário tanto do Corinthians quanto do Thiago Nunes, mas está anunciado. Acho que o torcedor corintiano tem que se animar, porque é uma perspectiva muito boa de que o futebol do Corinthians vai melhorar muito. Não vai chegar ao nível do Flamengo, mas vai melhorar muito. É um time muito defensivo e o torcedor corintiano vem pedindo isso, né? Essa mudança para ser mais ofensivo,
para ser mais agressivo, para ir mais para cima. E o Thiago Nunes vai trazer tudo isso, e isso vai ser muito legal de ver como o Corinthians vai se comportar, essa mudança de postura do Corinthians. Isso vai ser muito legal. Então, a gente só vai poder ver isso, obviamente, no ano que vem, porque o Diego Coelho vai treinar o Corinthians até o final da temporada e o Thiago Nunes vai ter um pouquinho mais de tempo agora, não só de descansar, mas de começar a pensar para o ano que vem. Quem que ele pode continuar, é, continuar usando como peças do seu time e quem que ele pode tentar trazer aí. É, o Corinthians diz que vai oferecer. Corinthians não, né? Mas no quando rolou os boatos aí da negociação, diz que o Corinthians é, falou pro Thiago Nunes, no caso, não pro Thiago Nunes, né? Pro empresário dele, porque o Thiago não tinha conversado diretamente com o Corinthians, mas pro empresário dele, e o empresário passou pro Thiago, né? Serviu aí de telefone sem fio, no caso. Ele não conversou diretamente, mas conversou, né? De que haveria um poder de contratação, ia trazer jogadores. É limitado, tá? O Corinthians pode trocar jogadores sim, mas existe uma limitação, tá? Não fique achando que, nossa, o Corinthians vai mudar totalmente. Não. Até porque o Corinthians não pode cometer suicídio. Então o Corinthians tem que pagar o estádio dele. Então, é, é, vão acontecer algumas mudanças, sim, mas não são mudanças. Não fique torcedor corintiano esperando que vai ser o que aconteceu com o Flamengo esse ano. Isso está totalmente fora de cogitação. Vão acontecer mudanças, algumas contratações importantes, mas nada estratosférico como foi o Flamengo esse ano ou o próprio Palmeiras. Vai ter contratação importante, vai ter uma mexida importante nesse time, mas a base do Corinthians, eu acredito que 70% vai se manter, vai ser a mesma desse time que a gente vê hoje em campo, tá? Então, tem euforia sim, fique feliz, mas calma, né? Não fique esperando uma super mudança, tá? Vamos pular para o Santos. O Santos venceu o Goiás no Serra Dourada, cara. O Santos ganhou de 3-0. Dois gols do Soteldo. Que fase que vive o Soteldo. O Soteldo e o Marinho, né? Os dois desembestaram a fazer gol e estão fazendo um caminhão de gols e fizeram 3-0 do Goiás no Serra Dourada, cara. Eu acho que isso é o que mais impressiona. Se tivesse sido 3-0 na Vila, legal, bacana, mas no Serra Dourada contra o Goiás é um resultado muito expressivo. Mostra um crescimento do Santos impressionante, mas impressionante mesmo. E tá na cola do Palmeiras, hein? Pode tomar a vice-liderança do Palmeiras se o Palmeiras vacilar. Porque Flamengo, Palmeiras e Santos, cara, os três times estão numa sequência de resultados que, cara, não tem nem como explicar. Eu não sei se isso já aconteceu no Campeonato Brasileiro antes, tá? Se aconteceu foi há muito tempo, porque a sequência de bons resultados dos três times é impressionante. E o quarto, o Grêmio também, tá? Vem ganhando um atrás do outro, mas o Grêmio está um pouco mais longe e não vai embolar. Acho difícil embolar esse segundo e terceiro lugar. Mas essa disputa entre Palmeiras e Santos, isso vai acontecer. Essa briga ela é real. E é impressionante a sequência dos quatro primeiros colocados, cara. É um absurdo. E, repito, eu não sei se isso já aconteceu antes no Campeonato Brasileiro. É uma sequência absolutamente impressionante. E o Santos, torcedor santista, que tá na bronca, o Santos não ganhou nenhum título esse ano. Vale o que eu falei pro Palmeiras. A campanha que o Santos faz esse ano é absolutamente impressionante. Ainda mais com o elenco que o Santos tem. Você pode perguntar para qualquer pessoa, qualquer especialista do futebol. Se eu pegar esse time do Santos e dar para qualquer outro treinador, o que vai acontecer? Cara, no máximo sul-americano, mas no máximo, Todo respeito ao time do Santos, mas se você pegar esse time e comparar com os outros que estão ali no G6, G7, cara, dá para brigar ali no G6, no máximo. Mas fora isso, difícil sonhar em título, difícil imaginar que o Santos possa ter condições de brigar pelo título. Fato é que se o Flamengo tivesse tido um rendimento semelhante ao Palmeiras e o Santos estaria totalmente na briga pelo título. Um time que faz uma campanha para ser campeão brasileiro.
assim como faz o Palmeiras. A campanha dos dois times é uma campanha digna de campeões brasileiros, mas o Flamengo faz um campeonato fora da curva. Eu acho que o Santos tem que seguir nessa tocada. É o que eu falei do Palmeiras, né? Do torcedor palmeirense. Continua acreditando no título. A consequência é G4, a consequência é vice-campeonato. Ah, vice não é campeão, não é campeão, mas a premiação é gorda também. Então, ainda mais para o Santos que vive é, problemas financeiros, né, tem as suas limitações financeiras, a vice-liderança seria algo muito importante para o Santos em termos financeiros. Seria um acréscimo aí de dinheiro, né, de terceiro para segundo, um acréscimo importante. Então acho que o Santos tem que sonhar sim com essa vice-liderança. É possível, é real, essa briga é real, ela está acontecendo e ela vai acontecer até o final do campeonato. Se o Palmeiras tropeçar, o Santos vai tomar essa vaga e o Santos vai brigar até o final, cara. Vai disputar essa vice-liderança até o final, porque mais uma vez eu repito, é, é, não é o prêmio de consolação, é a questão da premiação. A premiação em dinheiro ela é importante, mas para o Santos para se planejar para o ano que vem, qualquer graninha a mais, cara, é um impacto importante para esse time e é uma grana que vai ajudar muito esse time do Santos numa eventual reforço aí, numa eventual permanência do Sampaoli para esse time se reforçar. Então, uma campanha absolutamente impressionante, né, dos três primeiros e agora o Grêmio também. É que o Grêmio eu não estou falando muito porque tem um pouquinho menos de pontuação, né? A distância em pontuação ela é significativa, mas também agora depois que foi eliminado da Libertadores, desembestou a vencer e não perde mais essa vaga no G4. Eu acho é muito improvável que o Grêmio perca essa vaga no G4. Tomou a posição do São Paulo e parece que veio para ficar mesmo, porque times jogam futebol, o futebol mais um dos mais interessantes do Brasil hoje e agora só focado nessa classificação, tem tudo para seguir vencendo e seguir numa sequência de bons resultados que lhe dê condições de se classificar para a Libertadores. Para falar desse Grêmio já, o Grêmio venceu da Chapecoense, fora de casa, na Arena Condá, 1-0, resultado magro, mas mais uma vez, importante, porque o Grêmio, mais uma vitória, se consolida no G4 e é isso que é importante para esse time. Está sonhando com a classificação para a Libertadores mais uma vez, é isso que sobrou, então foco total porque o Palmeiras e o Santos eventualmente vão tropeçar até o final do campeonato, por que não sonhar em tomar uma terceira posição? Ou por que não sonhar com vice-campeonato? Tá longe, tá muito longe, mas eu acho que nada é impossível. Até o final do campeonato tem pontos importantes a serem disputados e o Grêmio tem condições. Tá longe, mas eles têm que acreditar. Se quiser sonhar com isso, tem que acreditar. Eles têm potencial. Se não tivesse deixado o brasileiro de lado por tanto tempo, hoje estaria ali em cima e estaria em condições totais de brigar aí com Palmeiras e Santos. Mas deixou de lado, né? Foi eliminado da Libertadores e agora mais um ano foi isso que sobrou e agora vem muito bem. Muito difícil, eu acho muito difícil para qualquer outro time de baixo mexer nesse G4. É possível, mas eu acho muito improvável que alguém consiga mexer nesse G4 agora, tá? São Paulo, falar de São Paulo rapidinho, mais uma decepção. O São Paulo perdeu do Atlético Paranaense e esse time do Atlético, eu vinha falando aqui, eu espero que até o final do campeonato o Atlético jogue da forma como vem jogando, né? Para cima, acreditando nas vitórias, ratificando aí esse bom futebol, justificando o porquê que foi o campeão da Copa do Brasil e vem fazendo isso. Vem esquecendo que o São Paulo está brigando lá em cima, quando joga com os times de baixo esquecem que estão brigando para não cair e vem fazendo a parte deles. Eu não tenho nada com isso. Vocês não fizeram a sua parte, não sou eu que vou fazer para vocês. Eu vou fazer o meu. O São Paulo foi para cima, brigou, buscou, teve uma defesa absolutamente impressionante do goleiro do Atlético, o Santos, né, justificando aí por que foi convocado para a seleção. Uma defesaça, né? Para quem puder ver,
assista os melhores momentos, uma defesa impressionante do Santos, e o São Paulo não conseguiu abrir o placar, e no final da partida a bola pune, o Atlético consegue um gol com o Marcelo Cirino, um gol que era defensável, minha opinião, acho que o Thiago Volpe foi pego um pouco no contrapé ali, mas acabou falhando, né? Ele que é um grande goleiro e fez partidaças, né? Defendendo lances impossíveis, digamos assim. Esse era um lance totalmente defensável para ele. Acabou cedendo, o Atlético sai com a vitória. Uma derrota no Morumbi, mais uma, né? Mais uma em sequência, porque na rodada anterior perdeu do Fluminense em casa, né? E agora de novo jogando contra o Atlético Paranaense, perde em casa. O Atlético, que bacana, né? Se o São Paulo a gente tem que criticar o Atlético, que bacana, mas vamos falar primeiro de São Paulo, depois eu falo do Atlético, porque o São Paulo agora já começam as especulações, né, de que o Fernando Diniz vai cair. A diretoria está bancando, obviamente, não, está no cargo, vai se manter, mas a palavra da diretoria do São Paulo não vale absolutamente nada, tá? Eu peço desculpas aqui, mas a palavra da diretoria do São Paulo e de um saco de lixo é a mesma coisa. Não vale absolutamente nada. Talvez o saco de lixo vale até mais, porque tem material reciclável que você pode vender ali. Mas cara, peço desculpas para quem se sentiu ofendido, mas essa é aqui a verdade, né? A diretoria do São Paulo, o departamento de futebol, lambanças em série em relação a contratações e agora o cargo do Fernando Diniz, né? Cara na corda bamba em cima do cargo. Olha, torcedor são paulino, sinto muito, cara, sinto muito, mas se tem alguém que pode mudar alguma coisa são vocês, protestando, cobrando, porque tá ridículo. A situação do São Paulo hoje é das mais vexatórias. É absolutamente lamentável isso que a gente vê no São Paulo. É das mais vexatórias possíveis. É ridículo o papelão que essa diretoria que o departamento de futebol faz no São Paulo. É lamentável. Eles não têm respeito algum pela instituição. É isso que eu posso dizer. Só tem que se lamentar mesmo, porque é de chorar, cara. É de chorar porque é ano após ano. Não é uma coisa, não foi, não é isso. Se fosse uma coisa que aconteceu este ano, beleza, o ano que vem vai ser melhor, vai mudar. Não, é uma coisa que vem acontecendo nos últimos anos. E todo ano acontece isso. E agora chega no final do campeonato, o treinador está em risco. Eu tenho certeza que se perder mais uma vez ele vai ser demitido. E aí, uma das situações mais vexatórias. E aí, eu coloco em xeque a classificação do São Paulo até para a Libertadores, porque é absolutamente lamentável. Eu acho difícil, obviamente, que perca aí a vaga para a Libertadores, porque o Bahia está muito longe, mas e o Flamengo, obviamente que eu estou aqui pensando que o Flamengo pode ser campeão, né? Por isso que eu falo, pode ir até G8, pode ir, tá? Mas só tem que se lamentar. Acho que não vou aqui fazer mais uma vez a minha crítica ao São Paulo, ao que vem acontecendo no São Paulo. Eu vou fazer no final da temporada, dependendo do que acontecer, as cenas dos próximos episódios, aí eu vou fazer a crítica mais uma vez e vai ser uma crítica exatamente igual à que eu fiz no ano passado. Infelizmente, é vexatório isso que vem acontecendo com o São Paulo e o fato do São Paulo estar aí como coadjuvante nos últimos anos é resultado de tudo que vem acontecendo em relação a planejamento. Porque no lado oposto, no lado do Atlético Paranaense, é o lado do planejamento. E você vê que mesmo com a mudança, o Atlético fez uma mudança drástica da noite para o dia. Abriu mão do Thiago Nunes, pode ir embora, leva suas coisas, não precisa treinar mais. O Atlético vem de um empate, né, na última rodada contra o Cruzeiro e agora uma vitória no Morumbi, na casa do São Paulo, uma vitória de 1-0 sob o comando aí do Eduardo Barros, técnico muito jovem, 30 e poucos anos, assumiu aí, caiu meio de paraquedas, meio perdidão, um empate, uma vitória.
Então mostra que o planejamento funciona. Você não precisa contratar grandes jogadores, você só precisa ter um bom planejamento. Você precisa levar a sério a questão do planejamento e você precisa respeitar o futebol, tá? E espero que sirva de exemplo. Olha para o outro lado, não como o adversário que te derrotou. O Atlético não derrotou o São Paulo na bola só. O Atlético derrotou em todos os sentidos, tá? Derrotou em questão de cabeça, maturidade, esquema tático e principalmente planejamento. Então, olhe para o outro lado com bons olhos. Use isso como uma inspiração para o ano que vem, porque é absolutamente vexatório isso que vem acontecendo com o São Paulo. Vexatório porque, mais uma vez repito, o cargo do Fernando Diniz está em xeque, tá? E se perder mais uma vez em casa, vai ser demitido. Eu tenho certeza absoluta disso, porque é uma lambança. O que essa diretoria faz é absolutamente uma lambança, né? E a próxima rodada é um clássico contra o Santos. De repente, dependendo do resultado, se for uns 3-0, ele vai ser demandado embora depois do jogo contra o Santos. Então, absolutamente lamentável. Colhe o que planta, infelizmente, e a vida que segue. Eu vou seguir, não vou ficar criticando mais uma vez e vou falar aqui, falei aqui, vou deixar para o final da temporada, porque a gente só tem que se lamentar. Tá? O Atlético é o sexto colocado, está atrás do São Paulo. O sétimo colocado é o Internacional. Venceu do Fluminense no Beira-Rio, uma vitória importante para o Internacional, para dar moral, para reconquistar a confiança, para seguir vivo aí nessa disputa pela Libertadores. Está oscilando, vence um, perde o outro. Precisa tomar cuidado do Internacional, porque o Corinthians tá oscilando, tá, mas a coisa mais importante que aconteceu, e eu falei, a mudança de postura. Então, se a gente pode não ver um primor do Corinthians tecnicamente, taticamente, mas a mudança de postura ela é muito importante. E ela muitas vezes pesa muito mais do que o time organizado como é o Internacional. Ah, tá organizado, tem caras que fazem gols, né? O Guerreiro, o William Potts, que nesse caso fez 2 gols. Então, às vezes, não vale só ter um bom esquema tático. Vale mais a intenção, a vontade, a entrega, a atitude. E o Corinthians, a princípio, pelo menos nessas 2 rodadas aí de Diego Coelho, vem mostrando isso para o seu torcedor e vem mostrando isso para a gente que acompanha o futebol. Tá certo? Falei dessa parte de cima da tabela, vamos falar da parte de baixo rapidinho. Hoje ainda tem uma rodada para uma partida para acontecer. Botafogo e Avaí é uma partida importante, né, que vai mexer ali pode mexer na parte de baixo da tabela se o Botafogo vencer. Precisa vencer, aliás, né, se quiser sair do Z4, sair de vez, né, porque senão empata com o Fluminense, se empatar e se perder, então nem se fala, aí é pesadelo total. Então é uma partida importante para o Botafogo. O Z4 termina aí com Botafogo, CSA, Chapecoense e Avaí. Falei, né, do que aconteceu com a Chape, perdeu do Grêmio. O CSA perdeu de 3-0 do Vasco. E o Vasco, para mim, já falei, repito, eu acho que não corre mais risco de rebaixamento. O foco do Vasco, por alguns momentos, o torcedor vascaíno sonhou com a Libertadores, mas eu acho que está um pouco distante também. Lógico que sempre dá para sonhar, tá? Porque Corinthians, Internacional estão oscilando um pouco, então acho que dá para sonhar sim, mas precisa voltar com tudo agora, né? Para essas últimas rodadas e vencer tudo. Então é muito difícil, uma parada difícil, rebaixamento fora de questão, na minha opinião, mas tem uma parada dura aí se quiser voltar a sonhar com a classificação para a Libertadores. E Botafogo e Avaí, os times que fecham o Z4 jogam hoje, rodada que pro Avaí não vai mudar muita coisa, mas pro Botafogo é muito importante. Jogando em casa, então, nem se fala, precisa vencer. O Fluminense, eu falei aqui, perdeu do Internacional. O Cruzeiro empatou o Clássico Mineiro com o Atlético Mineiro, é um resultado que não foi bom para nenhum dos dois, né? Para dois times que estão querendo vencer para fugir do fantasma do rebaixamento, resultado que não foi bom para ninguém. E no clássico, né, no clássico ali entre Fortaleza e Ceará, o Fortaleza se deu melhor, venceu, abre mais uma distância aí para o Ceará, que está exatamente embaixo do Fortaleza na tabela, abre uma distância importante e
para quem para tentar fugir aí do rebaixamento, uma vitória importante para o Fortaleza, beleza, galera? Podcast de hoje, vou fechando por aqui. Amanhã eu tô de volta, falar rapidinho aí dessa partida entre Botafogo e Avaí, falar de outras coisas do futebol, do que ia rolar no mundo da bola. Eu vou voltar amanhã e comentar um pouco mais, beleza, galera? Valeu pela atenção, um forte abraço e até amanhã.